Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vim ensinar vocês esse cropped frente única com o motivo. Ele é feito aqui nessa parte do bojo em meio ponto para ficar bem fechadinho. Vou estar ensinando no tamanho PMG. Essa parte aqui do motivo, para todos os tamanhos, vai ser essa mesma explicação. Quando chegar nessa parte aqui do V também, é a mesma explicação. A única diferença vai ser na quantidade de carreiras aqui desse V, que vai alterar no tamanho do bojo. Por exemplo, aqui eu fiz um tamanho M e eu fiz 9 carreiras dessas aqui. Você vai contar por esses furinhos aqui que ficou. Para um tamanho P, você vai colocar 7 carreiras e para um tamanho G, 13 carreiras. Se você quiser colocar bojo nele, fica a seu critério. Eu não coloquei porque eu fiz aqui no meio ponto, aí ficou bem fechadinho essa parte do bojo. E o restante é só seguir o mesmo passo a passo. Eu utilizei a linha Fiore da Aeroroma. Ela é um barbante, só que bem mais fino, da espessura da linha Anne. Ó, a textura dela é 295 e a agulha 2 milímetros. Para iniciar, eu vou fazer 7 correntinhas, fechar aqui na primeira com um ponto baixíssimo. Feito aqui esse círculo, vamos subir 3 correntinhas. Dá uma laçada, dentro desse círculo, vamos colocar um ponto alto. Contando com as 3 correntinhas, temos 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. Subo 2 correntinhas e dentro desse espaço, novamente, eu vou colocar 2 pontos altos. Feitos os 2 pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas e repetir o processo de colocar 2 pontos altos aqui dentro de novo. Feitos os 2 pontos altos, sobe 2 correntinhas e você vai seguir esse processo de colocar 2 pontos altos aqui dentro, separados por 2 correntinhas, até ter 7 sequências dessa. Terminei aqui, fiz as 7 sequências aqui de pontos altos separados com 2 correntinhas. Vou vir aqui nessa terceira correntinha, aqui do início que a gente subiu, e vou prender dentro dela com um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a nossa primeira carreira. Iniciar aqui a segunda carreira dando a laçada, vindo aqui nesse espaço da separação das 2 correntinhas e fazer um ponto alto aqui dentro. Novamente, dou a laçada. Dentro deste espaço, mais outro ponto alto, já temos 2, mais outro, 3. Dá uma laçada e novamente aqui dentro colocar mais um ponto alto, ficando com 4 dentro do mesmo espaço. Vou estar subindo 4 correntinhas de separação. Dá uma laçada e novamente dentro desse espaço aqui, vamos estar colocando 4 pontos altos novamente. Então, um ponto alto, 2, 3 e 4. Tudo dentro do mesmo espaço. Ficando aqui, ó, esse ponto leque. Você vai vir agora novamente para o próximo espaço e repetir esse processo de dar uma laçada, vir colocar um ponto alto, 2, 3, 4. Feitos os 4 pontos altos dentro do mesmo espaço, sobe 4 correntinhas de separação. Feito as 4 correntinhas, dá uma laçada dentro do mesmo espaço, repete o processo de fazer 4 pontos altos aqui dentro. Então, por todos esses espaços aqui, das 2 correntinhas que a gente fez, a gente vai seguir fazendo esse processo aqui do leque. Ficando aqui o total com 7 pontas dessa aqui do leque. Vamos fechar no primeiro ponto alto que a gente fez aqui do início da carreira, com um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, vamos percorrer aqui novamente com pontos baixíssimos até chegar nesse meio do leque. Então, eu venho aqui nesse ponto alto, introduzo a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo.
Novamente, no próximo ponto, outro ponto baixíssimo, no próximo. E dentro aqui do leque também, a gente vai fazer outro ponto baixíssimo, chegando no meio. Ó, a gente percorreu aqui. E agora, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, dar uma laçada e aqui dentro colocar um ponto alto. Ficando aqui com 2 pontos altos, contando com a correntinha, novamente, faça outro ponto alto aqui dentro, suba 3 correntinhas e novamente dentro desse mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Feito o ponto leque, vamos subir 5 correntinhas de separação. Vou dar uma laçada e vou vir nessa ponta aqui do leque da carreira anterior, onde a gente fez as correntinhas, e trabalhar 3 pontos altos. Já temos 1, colocar 2 e 3. Feitos os 3 pontos altos, sobe 3 correntinhas e repete o mesmo processo aqui desse lado, ó, de colocar mais 3 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço, formando outro ponto leque. Feito o leque, vamos subir 5 correntinhas de separação. Dar uma laçada e repetir o processo de colocar 3 pontos altos aqui dentro. Três correntinhas de separação. E novamente aqui dentro mais 3 pontos altos. Aí, você vai seguir fazendo esse processo até chegar no final. Cheguei aqui no final, vou prender aqui na terceira correntinha aqui do início, com um ponto baixíssimo. Vamos percorrer aqui pontos baixíssimos por esses pontos altos para chegar no meio do leque. Um ponto baixíssimo, o segundo, e dentro aqui desse espaço, o terceiro ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas. E aqui dentro eu vou colocar mais 3 pontos altos, para contar com a correntinha e ficarmos com 4. Vamos subir 3 correntinhas. E novamente, dentro desse mesmo espaço, vamos colocar 4 pontos altos. Agora, suba 3 correntinhas. E vamos estar prendendo com um ponto baixo aqui dentro dessas correntinhas aqui da carreira anterior. Agora, vamos estar subindo 3 correntinhas novamente. Vamos dar uma laçada e dentro desse espaço aqui do leque da carreira anterior, vamos trabalhar 4 pontos altos, tudo aqui dentro desse mesmo espaço, igual a gente fez aqui. Feitos os 4 pontos altos, sobe 3 correntinhas. E novamente, dentro desse mesmo espaço, vamos colocar mais 4 pontos altos. Feito esse leque, vamos fazer esse mesmo processo aqui das correntinhas. Subir 3 correntinhas. Prender aqui dentro dessa aqui com ponto baixo. Subir 3 correntinhas novamente. E repetir o processo aqui dentro desses leques aqui de 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos, até chegar no final. Terminei aqui a carreira, vou prender aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vamos percorrer aqui também
pontos baixíssimos por esses pontos altos até chegar nesse meio do leque. Então, nesse ponto alto aqui, eu trabalho um ponto baixíssimo, no próximo, nesse próximo também, e dentro do meio do leque, outro ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, e vou subir mais 3 correntinhas para virar. Então, total, 6 correntinhas. Vou dar uma laçada. Aqui dentro desse espaço, eu vou estar colocando um ponto alto. Vamos subir 3 correntinhas de separação, dar 2 laçadas na agulha para o ponto alto duplo e vir nesse espaço aqui das correntinhas, ó, dentro e trabalhar o ponto alto duplo, passando a primeira laçada, a segunda e a terceira. Quando chegar nessa parte aqui do leque, a gente vai colocar só ponto altos normais. E nessa parte aqui, ponto alto duplo. Então, 3 correntinhas de separação. Dá 2 laçadas na agulha para fazer o ponto alto duplo. Vem aqui dentro desse espaço aqui, ó, da correntinha. E faz a primeira laçada, a segunda e a terceira, formando o ponto alto duplo. Esse quadrado aqui que ficou no meio. Novamente, sobe 3 correntinhas, dá só uma laçada na agulha, porque aqui no meio do leque a gente vai trabalhar só o ponto alto, normal. Então, a gente vem aqui dentro, faz um ponto alto, sobe 3 correntinhas para fazer esse processo aqui que a gente fez, na ponta do leque. E dá uma laçada e dentro do mesmo espaço, outro ponto alto. Formando esse Vzinho aqui. Vamos subir 3 correntinhas novamente, dar 2 laçadas na agulha para fazer o ponto alto duplo, passando a primeira laçada, a segunda e a terceira. Feito o ponto alto duplo, 3 correntinhas, dá 2 laçadas na agulha e novamente nesse espaço, outro ponto alto duplo. Vai ser essa sequência por toda a carreira. 3 correntinhas, aí quando chega nesse leque, faz o processo de fazer um ponto alto, dentro desse espaço, 3 correntinhas, e mais um ponto alto aqui dentro desse mesmo espaço. Repita esse processo até chegar no finalzinho da carreira, ó. Pontos altos no leque e quando chegar nessa lateral aqui, ponto alto duplo. Fiz esse processo aqui por toda a carreira. Vou prender aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Já terminamos aqui a parte do motivo, vamos começar a parte do bojo. Subo 2 correntinhas aqui, que é a altura do meio ponto. E aqui dentro desse espaço, eu vou estar colocando 3 meios pontos, para contar com a correntinha e ficarmos com 4. 1 meio ponto, 2 e 3. Contando com a correntinha, 4 pontos aqui. Vou dar uma laçada, venho para o próximo espaço aqui e novamente vou estar colocando 4 meio ponto. 2, 3 e 4. Feitos os 4 meio ponto, igual a gente fez aqui, no próximo a gente vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 3 e 4. Já trabalhei aqui em 4 espaços, vou trabalhar em mais 5, que é até chegar aqui, e aí eu volto com vocês. Terminei aqui, trabalhei 32 meios pontos. Chegando aqui nesse Vzinho aqui do meio, a gente vai trabalhar 2 meios pontos aqui dentro. Duas correntinhas de separação. E novamente dentro desse mesmo espaço, mais 2 meio ponto.
Esse processo que a gente fez vai separar as duas laterais do bojo. Então, essa lateral aqui a gente trabalhou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em 8 espaços. E esse 9 aqui ficou o meio. Aí, a partir de agora, a gente vai trabalhar 32 meios pontos, igual a gente fez desse lado, contando a partir desse próximo espaço aqui. Então, 1, 2, 3 e 4. Aí, você segue trabalhando 4 meios pontos em cada espaço desse, até ter o total de 32. Quando tiver os 32, eu volto com vocês. Ficamos com 32 pontos desse lado e 32 pontos desse lado. E aqui no meio a gente separou com esse ponto. Suba aqui 2 correntinhas, vire o trabalho e vamos estar trabalhando aqui um meio ponto para cada ponto da base. Você vai fazer esse processo até chegar um ponto antes das 2 correntinhas que a gente fez de separação, que vai dar um total de 34 pontos. Aí eu volto com vocês. Terminei aqui os 34 pontos. Vou vir aqui dentro dessa correntinha que a gente fez e trabalhar um meio ponto, 2, ficando com 2 meios pontos, subir 2 correntinhas. E novamente dentro desse espaço, repete o processo de colocar 2 meios pontos aqui dentro. Então, 1, 2. Então, novamente ficou esse processo aqui de 2 meios pontos, 2 correntinhas e 2 meios pontos aqui no meio. Feito esse processo, vamos seguir fazendo um meio ponto aqui para cada ponto da base, até chegar lá no finalzinho, tendo novamente 34 pontos igual o outro lado. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, já fiz aqui dos dois lados os pontos, subo 2 correntinhas, viro o trabalho e vou trabalhar novamente aqui um meio ponto para cada ponto da base, até chegar nas 2 correntinhas que a gente fez de separação entre um bojo e o outro. Quando chegar aqui, ó, nesse ponto aqui antes, eu volto. Cheguei aqui nas 2 correntinhas, vou trabalhar um meio ponto, 2, novamente separo com 2 correntinhas e trabalho novamente mais 2 meio pontos. Feito esse processo, vamos trabalhar aqui um meio ponto para cada ponto da base novamente, até chegar lá na ponta. Já trabalhei 3 carreiras, vou fazer mais 6 para ficar com 9. Essas 2 pontas aqui eu vou deixar sem trabalhar, porque aqui é a parte que a gente vai fazer o cordão de amarrar no pescoço. Fiz aqui minhas 9 carreiras, se você está fazendo tamanho P são 7 e para um tamanho G são 13. Vou subir 2 correntinhas aqui. E vamos estar trabalhando um meio ponto para cada ponto da base. Quando faltar uma aqui para chegar antes das correntinhas, você para, que eu volto com vocês. Cheguei aqui, já trabalhei os meios pontos, faltando um ponto, você vai pular esse, não vai trabalhar, e vai vir nas correntinhas e trabalhar um meio ponto. Então, a gente já fez uma diminuição desse lado. Subo 2 correntinhas, viro o trabalho, vou pular esse ponto, no próximo, trabalhar um meio ponto. Próximo ponto, outro meio ponto, e vou seguir fazendo aqui um ponto para cada ponto da base. Quando chegar aqui no final, não vai ter diminuição, porque as diminuições só vão ser desse lado aqui. Então, quando chegar desse lado, é só subir 2 correntinhas e repetir o processo de trabalhar um meio ponto. E quando chegar desse lado, faltando um ponto, você para. Então, já trabalhei do outro lado, cheguei nessa parte aqui, vou pular essa. No próximo ponto, trabalho um meio ponto, fazendo uma diminuição. Então, já fiz aqui 3 diminuições, subo 2 correntinhas, viro o trabalho e vou novamente trabalhar uma diminuição aqui.
Então, vou pular esse ponto, no próximo, um meio ponto, ficando com a diminuição igual da carreira anterior. Então, vamos trabalhar aqui um meio ponto para cada ponto da base até chegar lá na ponta. E lembrando que lá na ponta não tem diminuição, que a diminuição só é desse lado aqui. Chegando no final, é só subir 2 correntinhas, voltar a trabalhar meio ponto e quando chegar nesse lado eu volto. Chegando aqui, vou pular esse ponto, no próximo, trabalhar um meio ponto. Subir 2 correntinhas, virar o trabalho, pular esse ponto e no próximo, trabalhar um meio ponto. Então, a gente trabalhou as diminuições desse lado aqui da parte de baixo do bojo. E nesse lado aqui de cima a gente não trabalhou. Então, você vai seguir fazendo esse processo até ir diminuindo essa lateral. Então, terminei aqui, fiz o total de carreiras diminuindo só de um lado, 42. Agora, eu vou estar subindo 100 correntinhas para poder fazer o cordão de amarrar. Quando eu tiver assim, eu volto. Fiz aqui as 100 correntinhas. Se você quiser fazer mais, fica a seu critério. Dá uma laçada, vou pular 2 pontos. No terceiro, vou trabalhar um meio ponto. Vou seguir fazendo aqui um meio ponto para cada ponto da correntinha, até chegar na última correntinha. Aí eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, vou pular 3 pontos aqui da base, no quarto prender com um ponto baixíssimo. Subir uma correntinha, dar o espaço e cortar o fio. Então, ficou pronto o cordão de amarrar. Vou jogar o fio aqui para o avesso e esconder ele fazendo pontos baixíssimos. Então, feito esse processo, do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, 42 carreiras, igual ao outro lado, diminuindo só nessa parte de baixo, deixando essa parte de cima sem diminuições. Vou fazer um acabamento com pontos baixos, vou aplicar aqui nesse cordão que a gente fez a linha. Vou puxar o fio, subir uma correntinha e para cada espaço aqui eu vou estar colocando um ponto baixo. Aonde der para você colocar aqui, você vai colocando um ponto baixo. Ou você preferir, você vem dentro desses espaços aqui, coloca 2 pontos baixos para cada um deles. Fica a seu critério. Então, vou seguir fazendo aqui 2 pontos baixos para cada espaço desse. E quando chegar nessa parte aqui do motivo, vocês param que eu volto com vocês. Chegando aqui, ó, já trabalhei os pontos baixos. Aqui dentro, você coloca um ponto baixo, 2. Vou vir aqui nesse próximo espaço e trabalhar 4 pontos baixos, tudo aqui dentro. Feitos os 4 pontos baixos, venho aqui no próximo espaço e novamente a mesma coisa, 4 pontos baixos aqui dentro. Venho no próximo espaço novamente e trabalho 4 pontos baixos aqui dentro. Quando chegar nessa parte do Vzinho, você vai colocar 5 pontos baixos dentro dele. Feito esses 5 pontos baixos, você chega aqui no próximo espaço e trabalha novamente só os 4 pontos baixos. Feito os 4 pontos baixos, próximo espaço novamente, 4 pontos baixos aqui dentro. Próximo espaço, novamente, 4 pontos altos aqui dentro. Chegando nesse Vzinho, vai colocar 5 pontos baixos, igual a gente fez aqui desse outro lado. Feito essas duas quinas com 5 pontos baixos, você vai voltar a trabalhar nessa lateral os 4 pontos baixos. Terminei essa lateral aqui, vou voltar a trabalhar os pontos baixos aqui, igual a gente fez do outro lado.
E quando chegar aqui no final, nessa parte onde tem o cordão, você para que eu volto. Terminei aqui meus pontos baixos, agora eu vou trabalhar pontos baixíssimos aqui por cima desse cordão, pra gente passar para o outro lado. Passar aqui a agulha por dentro, puxar, fazer um ponto baixíssimo e subir uma correntinha. E nessa parte, vamos voltar a trabalhar os pontos baixos, igual a gente fez anteriormente. Vamos trabalhar 2 pontos baixos em cada espaço desse aqui, ó, que são as laterais das carreiras. Terminei aqui os pontos baixos nessa baixo e vou finalizar com pontos baixíssimos aqui para a gente percorrer para o outro lado. Então, faço um ponto baixíssimo, novamente mais outro ponto, vou fazer mais um aqui e o outro aqui em cima. Já chegamos aqui na parte de cima, porque a gente percorreu os pontos baixíssimos aqui, ó. Então, vou subir uma, duas, três. Vou pular 2 pontos aqui da base e no terceiro prender com um ponto baixo. Ficando com essa argolinha aqui, vamos subir novamente 3 correntes. Pular 2 pontos aqui da base. E no terceiro, prender com um ponto baixo. A carreira toda vai ser esse processo das argolinhas, de subir 3 correntes, pular 2 pontos aqui da base, no terceiro, prender com um ponto baixo. Siga fazendo esse processo até chegar nessa ponta, aí eu volto. Cheguei aqui, ó, no local onde eu falei para vocês parar, e agora eu vou estar subindo as correntinhas para o cordão de amarrar no pescoço. Então, vou subir 130 correntinhas aqui. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Feita as 130 correntinhas, você vai dar uma laçada, pular 2 correntinhas, na terceira, trabalhar um meio ponto, que é um ponto alto pela metade. Siga fazendo esse processo até chegar na última correntinha, um meio ponto para cada uma delas. Fiz aqui até a última correntinha, vou pular 2 pontos aqui no terceiro e vou estar prendendo com um ponto baixo. Feito isso, vamos voltar a trabalhar as 3 correntinhas, pular 2 pontos da base e no terceiro prender com um ponto baixo, fazendo as argolinhas. Então, 3 correntinhas, pula 2 pontos da base, no terceiro prende com um ponto baixo. Você vai fazer esse processo até chegar na outra ponta para a gente poder fazer o outro cordão de amarrar. Fiz aqui o total de 6 argolas, vou fazer o mesmo processo aqui do cordão de amarrar, das 130 correntinhas. Já fiz aqui o processo do cordão do outro lado, vou pular 2 pontos aqui da base e no terceiro prender com um ponto baixo. Agora, você volta a trabalhar o processo das 3 correntinhas, pular 2 pontos da base no terceiro, prender com um ponto baixo. Então, é igual um processo que a gente fez desse outro lado. Terminei o processo das argolinhas aqui, cheguei perto do cordão, vou fazer um ponto baixíssimo dentro dele e pegar aqui do lado novamente e fazer outro ponto baixíssimo. A gente percorreu aqui por cima do cordão e chegou no outro lado. Vou subir as 3 correntinhas e voltar a trabalhar o mesmo processo de pular 2 pontos no terceiro, prender com ponto baixo. Siga fazendo esse processo até chegar nessa ponta que é o final. Fiz esse processo por todo o cropped, sobrou aqui 2 pontos, eu vou vir nesse daqui, ó, que a gente começou, e prender com ponto baixo. Vou percorrer aqui pontos baixíssimos de novo por cima desse cordão
pra gente vir pra primeira argolinha que a gente fez. Chego aqui, subo uma correntinha. Vou puxar o cordão para o outro lado e vamos voltar a trabalhar aqui nessa primeira argolinha aqui. Vou vir aqui dentro, colocar um ponto baixo, novamente outro ponto baixo. Subir 3 correntes. E dentro desse mesmo espaço ainda, você vai colocar mais 2 pontos baixos. Formando esse bico. Então, por todas as argolinhas, vai fazer esse processo. Você vai vir para a próxima argolinha e vai colocar 2 pontos baixos dentro dela. Subir 3 correntes. E dentro dessa argolinha ainda colocar mais 2 pontos baixos. Feito o bico, na próxima você vai fazer a mesma coisa. Colocar 2 pontos baixos. Subir 3 correntinhas. E dentro desse mesmo espaço, mais 2 pontos baixos. Repita esse processo por toda essa lateral. Quando chegar nesse cordão, você para que eu volto. Chegando aqui no cordão, vou fazer um ponto baixíssimo dentro dele e subir uma correntinha, pra gente chegar até a próxima argolinha aqui e voltar a trabalhar esse mesmo processo. Colocar 2 pontos baixos aqui dentro, subir 3 correntes e 2 pontos baixos novamente. Aí você segue fazendo esse bico, chegando aqui, passa com pontos baixíssimos que nem a gente fez desse lado. Faz nessa lateral também o bico. Chegando nesse cordão aqui de amarrar de trás, você passa também com pontos baixíssimos. Segue fazendo o bico também aqui nessa parte de baixo. Então, fiz o bico por todo o cropped. Chegando aqui no final, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui dentro desse espaço aqui que sobrou. Vou subir uma correntinha, dar um espaço e cortar o fio. Vou puxar o fio aqui e esconder ele pelo avesso com pontos baixíssimos. Então, ficou pronto o cropped. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações no seu celular. E até o próximo vídeo.